Eu sei que você já entendeu como a desonestidade no ensino, praticada em muitos lugares, contribui para o avanço do engano em nossa geração. Entretanto, é extremamente importante que você esteja atento ao calendário profético disposto no livro do profeta Daniel e no livro do Apocalipse. Você entenderá a sequência dos eventos que ocorrerão até a volta de Jesus, entenderá a sequência dos eventos que se darão após a vinda de Jesus e entenderá as diferentes linhas de interpretação e pensamento do ambiente escatológico. Durante a aula final e a mais importante do seminário As Chaves do Apocalipse, nós aprenderemos sobre a grande missão da igreja no fim dos tempos. Você descobrirá qual é a sua responsabilidade diante das profecias bíblicas e como se preparar para vencer as batalhas dos últimos dias. Se você é cristão, se você é pentecostal, sabe muito bem da importância de buscarmos o entendimento profundo sobre o assunto que será tratado neste momento. Portanto, é inadmissível que continuemos retendo essa oportunidade apenas para nós mesmos. Antes de passarmos para o primeiro ponto, eu quero abrir um espaço para que você envie o link desta segunda aula dentro do grupo da sua congregação, do departamento da igreja que você faz parte, porque o objetivo do seminário As Chaves do Apocalipse não é, nem de longe, formar uma pequena elite espiritual dentro do corpo de Cristo. Afinal de contas, os falsos profetas não têm a menor vergonha de anunciar as suas heresias a plenos pulmões. O nosso objetivo aqui é justamente divulgar uma interpretação coerente e equilibrada sobre o fim dos tempos e fazer esse conhecimento alcançar o maior número possível de pessoas. Satanás tem convencido muitos irmãos a negligenciarem o estudo bíblico, porque assim ele pode nos manter reféns da estagnação espiritual. E aí, gente, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos para a nossa terceira aula do nosso seminário As Chaves do Apocalipse. Diga-se em destaque que esta aula é a aula surpresa, é a aula momento. Eu vou chamar de a aula áurea do nosso seminário. Por quê? Porque hoje eu tenho para você a excelente oportunidade de fazer parte de um projeto longevo, extraordinário, que vai impactar a sua vida de maneira poderosa, porque nós estamos apresentando a você o Instituto Pentecostal Teleios. Então chega para a nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar sobre fatos e acontecimentos que sucederão o arrebatamento da igreja. Portanto, não fique aí sozinho. Manda o link desta aula para 2, 3 pessoas, por favor. Manda no grupo da sua família, no grupo da igreja que você faz parte, aqueles amigos que costumam estudar a Bíblia com você, as células, o pequeno grupo de integração, de discipulado. Chama pessoas para o nosso encontro de hoje à noite, porque é extraordinário. Nós estamos num momento espetacular de aprendizado da palavra de Deus. Você que está comigo, vindo de diversas cidades do Brasil, já temos gente aí de Araruama, no Rio de Janeiro, Uberlândia, São Paulo, Aracaju, Recife, temos gente de Portugal, bem-vindo, Deus abençoe. Você que está comigo desde os Estados Unidos da América, Santa Catarina, venham, cheguem para cá, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que bom receber você do Piauí, Teresina, Deus abençoe. Manaus, Feira de Santana, Salvador, Deus abençoe você de Vitória da Conquista, Xique-Xique,
Que bom estar com vocês nessa terceira aula do nosso seminário. Vai deixando o seu like. Por quê? Porque quando você deixa o seu like, não é questão de me aprovar, é questão de você comunicar à plataforma que o conteúdo que nós estamos transmitindo a você é um conteúdo positivo, bom, saudável, cultural e intelectualmente extremamente positivo, e você gostaria que outras pessoas também recebessem o comunicado. Então deixa seu like aí, me dá 3 Cs de presente: curte, comenta e compartilha. Participa aí comigo, curte, comenta e compartilha. Chama a gente para cá, porque tem conteúdo extraordinário para a sua vida. É a terceira noite do nosso seminário. Está chegando gente aí de Luanda, em Angola. Deus abençoe você de Luanda, Angola, que está com a gente. Mais gente de Portugal, gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, que maravilha, Paraná. Deus abençoe você aí do Paraná, você do Maranhão que está com a gente. Eu vou tomar só mais um tempinho aguardando mais algumas pessoas chegarem. Eu aguardo mais algumas pessoas virem, porque a nossa terceira noite do seminário está extraordinária. Além do conteúdo, nós vamos falar dos fatos que se seguem ao arrebatamento da igreja. Você vai, inclusive, vivenciar comigo o lançamento de um projeto que é antigo. Eu falei na aula de segunda-feira, falei na aula de terça-feira, sobre algo que coloquei no meu coração há 28 anos atrás, e Deus está fazendo isso concretizar nesta noite com o Instituto Pentecostal Teleios, e você vai fazer parte disto, tá bom? Chama mais gente, manda o link, manda na sua família, no grupo da família, venha entender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Deixa eu te falar, na segunda-feira nós falamos sobre o anticristo, o espírito do anticristo e o engano que tem enredado muita gente num aprendizado ruim, equivocado, distorcido das Sagradas Escrituras. E aí eu destaquei, inclusive na aula de ontem, que foi uma aula ministrada no culto da nossa igreja, onde eu falei sobre o calendário profético, a ordem básica dos acontecimentos escatológicos. Mas eu disse também, não é só muito importante aprender, também é muito importante saber de quem você está aprendendo, a fonte que você está recebendo conteúdo e informações. E eu disse, inclusive, nós temos, graças a Deus, no Brasil, muita gente boa, saudável, séria, trazendo o ensino bíblico com uma postura séria, comprometimento com o Evangelho e com as Sagradas Escrituras. Nosso propósito aqui no Seminário As Chaves do Apocalipse e o nosso compromisso no Instituto Pentecostal Teleios é fazer você entender a Bíblia Sagrada de maneira responsável, comprometida com aquilo que a Bíblia de fato está dizendo. Daqui a pouco eu falo melhor disso. Vamos para o nosso conteúdo. Chama mais alguém. Manda o link desta aula para mais alguém, tá? Em nome de Jesus. Hoje, o nosso conteúdo vai tratar sobre fatos que acontecerão após o arrebatamento da igreja. Eu vou utilizar, inclusive, a minha tela um pouco, para que eu possa fazer algumas anotações a fim de você entender o que nós estamos trabalhando e que é muito importante. Portanto, pega a caneta e papel, pegue a sua Bíblia, pega todo o material de anotação que você vai utilizar para nós trabalharmos isto de maneira bastante proveitosa. Vou começar lembrando a você o seguinte: na aula de segunda-feira, nós trabalhamos aqui o espírito do anticristo. E eu mostrei para você alguns sinais e sintomas que demonstram que nós estamos debaixo de uma operação do engano. Eu falo nós, sociedade,
o mundo como um todo, e que de algum modo tem afetado a igreja também pela apostasia, pelo desvio doutrinário, pelo desvio comportamental e assim por diante. Na segunda aula eu dei uma sequência dos fatos escatológicos, dando uma visão do calendário profético. Inclusive, nós tivemos aulas e você que vai ingressar no Instituto Pentecostal Teleios hoje à noite, não vai? Tá? Você vai observar, eu tenho uma aula sobre os impérios mundiais. Os impérios mundiais dão para nós uma visão clara de toda a sequência escatológica e histórica das Sagradas Escrituras. Hoje, eu quero estudar com você o seguinte: já estudamos na segunda-feira aqui os sinais da vinda de Jesus. Já falamos sobre isso. O nosso foco agora é o arrebatamento da igreja. Tá? A palavra arrebatamento, no grego, parousia, e no latim, rapere, dá a ideia de tirar com rapidez, por um rapto. De modo que tanto a palavra grega para arrebatamento quanto a palavra latina rejeita a ideia que tem sido difundida por alguns pensamentos de que o arrebatamento aconteceu na pandemia, por exemplo. Muitos crentes morreram, esse conceito diz que ali já foi o arrebatamento. Não há na Bíblia nada que me permita acreditar na possibilidade de um arrebatamento parcial. É um rapto da igreja, tá? É uma tomada da igreja. Agora, se nós vamos pensar nos fatos que sucedem o arrebatamento, eu vou precisar lembrar a você de algo que eu já falei em outras aulas e que é muito importante: a corrente de pensamento. Eu só posso falar dos fatos que sucederam ao arrebatamento analisando as correntes de pensamento. Então nós temos pelo menos 3 correntes de pensamento. Você está comigo? Chama mais gente, manda o link para mais pessoas, deixa seu like, compartilha essa aula. Vamos, chama mais gente para cá, porque é extraordinário o que nós vamos receber. Observe, eu tenho que pensar na primeira corrente de pensamento, que é chamada de pré-tribulacionista. Essa corrente pré-tribulacionista é a mais conhecida, é a mais difundida. A teologia ortodoxa defende ela com mais avidez. Ela está dentro do pensamento dispensacionalista, ok? Eu vou mudar de página só para eu anotar aqui a segunda corrente e você não perder a linha de raciocínio. A segunda corrente de pensamento é a midi-tribulacionista. E a terceira corrente de pensamento, que é a pós-tribulacionista. Ok. Voltando aqui para a primeira, eu quero analisar com você muito rapidamente a sequência dos fatos do arrebatamento com base nessas 3 linhas de pensamento, tá? Pré-tribulacionista, por exemplo. Nós temos, portanto, a seguinte sequência, ó. Sinais da vinda de Jesus, que é entendido como princípio de dores. Essa é a linha pré-tribulacionista. Vivendo esse princípio de dores, que é o tempo que nós estamos vivendo, portanto, então nós temos a segunda sequência, arrebatamento.
segue-se ao arrebatamento, eu vou colocar aqui assim, no céu. Nós temos tribunal de Cristo, o que é o tribunal de Cristo? É o lugar onde todos os salvos, já encontrando-se com Jesus, serão galardoados pelas obras que fizeram para Deus. Essa corrente de pensamento, inclusive, defende quando Jesus diz: venho sem demora e o meu galardão trago comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Tá? Com base no pré-tribulacionismo, logo após o arrebatamento, a igreja se encontra com Cristo no tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, é uma referência, por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15 e 16, também uma referência bíblica que dá respaldo para essa compreensão de que a igreja, tão logo arrebatada, vai para o tribunal de Cristo, onde será galardoado, e aí todas as obras que fizemos para Deus serão apresentadas ao Senhor, o Espírito Santo as provará, e aquelas que forem aprovadas serão recompensadas. Após o tribunal de Cristo, ainda no céu, nós temos as bodas do Cordeiro. Essa é a sequência dos acontecimentos na visão pré-tribulacionista. É óbvio que dentro do Instituto Pentecostal Teleios, que você vai fazer parte, nós teremos essas aulas com muito mais detalhismo, com mais tempo para trabalhar, e você vai compreender isso de maneira muito mais ampla, tá? Enquanto isto, estamos nas bodas do Cordeiro, você tem aqui Apocalipse capítulo 19, versículo 7, por exemplo: vinde, louvemos ao Senhor, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Enquanto isso, na terra, nós temos a grande tribulação. A grande tribulação, na visão pré-tribulacionista, é dividida em duas etapas. Cada etapa tem 3 anos e meio. Essa primeira, a primeira etapa, grande tribulação, 7 anos. Vou anotar aqui, ó. 7 anos. A primeira etapa de 3 anos e meio será difícil. Aqui nós temos a abertura dos 7 selos e as 7 trombetas. Tá? Dentro da visão pré-tribulacionista, nessa primeira etapa você tem os 7 selos de Apocalipse 5 e 6 e as 7 trombetas de Apocalipse capítulo 7 e capítulo 8. Na segunda etapa, que são mais 3 anos e meio, nós temos, de fato, as dores de parto, que corresponde às 7 taças da ira. As 7 taças da ira de Deus. Então, enquanto na glória a igreja está no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, aqui na terra os que não foram arrebatados estarão vivendo os 7 anos da grande tribulação. A primeira etapa corresponde ao período dos 7 selos e das 7 trombetas, e a segunda etapa corresponde àquilo que a Bíblia chama de dores de parto, e, portanto, serão derramadas as 7 taças da ira de Deus. Enquanto isto acontece, nós teremos logo em seguida aquilo que é muito conhecido como Batalha do Armagedon. Na Batalha do Armagedon, você tem exércitos cercando Jerusalém para destruírem Israel, explorar as suas riquezas e exterminar o povo judeu. Se você analisar bem, todos os sinais apontam para as nações convergindo nessa direção.
Aí o próximo passo, dentro da visão pré-tribulacionista, deixa eu salvar aqui, anotar aqui, ok, para destacar. O próximo passo é a vinda de Jesus em glória. Ele desce com a igreja para pisar no Monte das Oliveiras, conforme Zacarias capítulo 12, versículo 10. E aí, quando ele pisa no Monte das Oliveiras, você tem o próximo ato. Eu vou ter que mudar de página, portanto eu vou apagar ali aquela anotação que eu fiz, depois a gente encaminha, tá? Para você conseguir me compreender. Então o próximo ato é o juízo das nações. O juízo das nações, gente, vamos lá, vai deixando o seu comentário, chama mais alguém, eu já paro aqui para ver os comentários, tá bom? No juízo das nações, que está em Mateus capítulo 25, é aquele julgamento que a Bíblia diz que ele vai colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Não é juízo final. Bode não são os incrédulos que não se converteram a Cristo. Ovelhas não são os crentes. Neste juízo das nações, as nações rebeldes que marcharam contra Israel são figuradamente chamadas de bodes. As nações que marcharam em favor de Israel são figuradamente chamadas de ovelhas. Então o Senhor estabelece esse juízo das nações para que o próximo ato seja o reino milenial. Então, esta é a sequência dos fatos depois do arrebatamento da igreja. Estabelecido o reino milenial, você tem agora um período de tempo que a Bíblia não descreve, onde Satanás será solto para enganar as nações. Depois desse período, nós temos o juízo final. E depois do juízo final, aquilo que nós chamamos de o estado eterno, que a Bíblia diz que o Senhor estabelece novos céus e nova terra, tá? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês acerca de tudo isso, para a gente compreender. Tem gente aqui dizendo eu sou pré-tribulacionista, né? Eu sou pós-tribulacionista, são as duas correntes mais conhecidas, inclusive. Nós vamos falar um pouquinho do mid-tribulacionismo, né? Alguém está me perguntando se nós já estamos na grande tribulação. Com essa sequência dos fatos, eu já estou respondendo essa pergunta, né? Nós temos uma sequência dos acontecimentos e essa pergunta já vem sendo respondida para você entender em que momento nós estamos. Na visão pré-tribulacionista, nós estamos no período do princípio de dores. O arrebatamento, portanto, ainda não aconteceu. Entendido até aí? Vamos lá? Ok. Deixa eu voltar aqui e apagar essa... Vamos ver agora, na visão mid-tribulacionista, qual é a sequência dos fatos que envolvem o arrebatamento da igreja. Bom, na visão mid-tribulacionista, por que mid? Porque nós estamos falando da grande tribulação que tem 7 anos, tá? Nessa aqui, todas as 3 correntes de pensamento concordam. Porém, na visão mid-tribulacionista, primeiro acontece a primeira fase da grande tribulação. Pastor Josué, de onde tiraram essas duas fases da grande tribulação? Bom, profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, e o profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, Daniel fala de um período de tempo
que ele chama de 1260 dias, ou 42 meses, que corresponde a 3 anos e meio. Tanto 1260 dias quanto 42 meses correspondem a 3 anos e meio. E o profeta Daniel aponta para 2 períodos iguais. No capítulo 9, versículo 27, inclusive, ele menciona que neste primeiro período, o iníquo, o anticristo, fará um pacto com Israel. E esse pacto será quebrado ao final de 1260 dias. É daí que vem a interpretação, a compreensão de que o período da grande tribulação será de 7 anos e que haverá duas etapas, 2 momentos que o profeta Daniel já profetiza. Tá ok? Dentro da visão midi-tribulacionista, a igreja passa por essa primeira fase, que são os primeiros 1260 dias de aparente paz. O apóstolo Paulo, inclusive, e o midi-tribulacionista usa essa expressão, ou esse versículo, quando Paulo diz: quando disserem a paz e segurança, lhes virá repentina destruição. Esta repentina destruição é quando esse pacto for quebrado, que se entrará para a segunda fase dessa grande tribulação. Na visão midi-tribulacionista, a igreja estará aqui. Ou seja, ela passará pelo primeiro período dos 7 selos e das 7 trombetas. Dentro desta visão, a igreja verá o primeiro período do governo do anticristo. E aí, no Instituto Pentecostal Teleios, nós teremos uma aula exclusiva sobre quem é o anticristo, o que é o anticristo, para onde a Bíblia aponta quando fala disto. Por isso que eu lhe convido a você chamar mais gente para cá para participar desta aula. Terminado esse primeiro período da grande tribulação, na visão midi-tribulacionista, então nós teremos o arrebatamento da igreja. Com base em quê? Em que Paulo diz, 1 aos Coríntios capítulo 15, que nem todos dormiremos, versículo 41, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. O midi-tribulacionista defende que essa última trombeta que Paulo menciona em 1 aos Coríntios capítulo 15 coincide com a última das 7 trombetas que são tocadas lá em Apocalipse capítulo de número 8. Tá? Deixa eu conferir aqui na Bíblia. Apocalipse capítulo, vamos ver a última trombeta. Chama mais gente, deixa seu like, tá? Capítulo de número 11, quando se toca a última trombeta. Então, o midi-tribulacionista entende que essa última trombeta é ao final do primeiro período da grande tribulação, então ocorre o arrebatamento da igreja. Com a igreja retirada, inicia-se então a segunda fase da grande tribulação, que corresponde às 7 taças da ira de Deus, que vão até o capítulo de número 18 do Apocalipse. Capítulo 19, Jesus desce como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, dentro dessa visão, aqui estão os fatos sequenciados. Primeira fase da grande tribulação, a igreja passa. Então, tecnicamente, dentro dessa visão, o princípio de dores já é a primeira fase da grande tribulação, arrebatamento. Segunda fase da grande tribulação, a igreja estará na glória e o mundo estará em polvorosa debaixo da mão de ferro do anticristo, tá? Dentro dessa visão, os próximos acontecimentos coincidem com a visão pré-tribulacionista, que é
bodas do Cordeiro, a vinda de Jesus em glória, que é diferente do arrebatamento. Tanto na visão pré-tribulacionista quanto na visão midi-tribulacionista, o arrebatamento é repentino, ninguém verá. A vinda de Jesus em glória, diz a Bíblia, que todo olho verá. Dentro da visão pré-tribulacionista e da visão midi-tribulacionista, no arrebatamento, mesmo que na pré-tribulacionista, o arrebatamento é antes da primeira fase da grande tribulação. Na midi-tribulacionista, o arrebatamento é depois da primeira fase. Mas no arrebatamento, Jesus vem para a igreja. Na vinda de Jesus em glória, ele vem com a igreja. No arrebatamento, ele vem para levar a igreja. E na vinda de Jesus em glória, ele vem para reinar com a igreja. Tá? Depois disso aqui, nós temos o juízo das nações. Já expliquei. E em seguida, o reino milenial, que se seguem aos fatos que nós conversamos há pouco, quando falamos da visão pré-tribulacionista. Então, a sequência dos fatos no midi-tribulacionismo é essa que eu acabo de compartilhar com você. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários e a gente volta para falar da visão pós-tribulacionista dos fatos que se seguem o arrebatamento da igreja. Tudo bem até aí? Compartilha comigo, deixa seu comentário aqui. Vamos, ainda está em tempo, inclusive, de você chamar mais gente. Deixa eu tomar água aqui, que o negócio está aquecido. Que aula gostosa. Se você concorda que a aula está gostosa, que o conteúdo está bom, deixa seu comentário. Acho engraçado aqui, engraçado é força de expressão, é a curiosidade que vocês têm de saber qual é a minha visão. Quer saber qual é a minha visão acerca disso? Se eu sou pré-tribulacionista, midi-tribulacionista, pós-tribulacionista? Vem para o Instituto Pentecostal Teleios. Daqui a pouco eu vou lhe falar dele assim com bastante detalhes para você entender. Mas vamos lá, você que está comigo lá de São Paulo, Campinas, Deus abençoe. Vamos agora para a visão, temos gente da Suíça, Suíça é madrugada, Deus abençoe você, pela força, pela fé, pela determinação. Japão, Deus abençoe você que está no Japão. Vamos agora falar um pouco da ordem dos acontecimentos depois do arrebatamento na visão pós-tribulacionista. Tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a tela para você entender. Eu vou virar aqui para eu conseguir ver os comentários e acompanhar. Deixa eu voltar um pouquinho só para uma pequena revisão. Vamos lá. Na visão pré-tribulacionista, nós temos os sinais da vinda de Jesus, que são os princípios de dores. Anotou isso aí? Em seguida, o arrebatamento da igreja. Com o arrebatamento da igreja, ela estará, portanto, no céu. Então nós temos eventos simultâneos no céu e na terra. No céu nós temos o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Um evento que se segue ao outro, né? Na terra, nós temos a grande tribulação, que é um período de 7 anos, dividido em 2 etapas, 3 anos e meio. É o período que a Bíblia chama o tempo de angústia, né? É o tempo de angústia, então ele corresponde ao período dos 7 selos e das 7 trombetas do Apocalipse. A segunda fase da grande tribulação é quando nós temos as dores de parto e corresponde às 7 taças da ira de Deus. Compreendido até aí? Final das bodas do Cordeiro, final da grande tribulação, visão pré-tribulacionista, nós temos a batalha do Armagedon. Quando nações, os reis do Oriente
Magog, o anticristo, vem contra Israel. Jesus vem em glória, julga o anticristo, aí nós temos o juízo das nações, extermina o anticristo, julga as nações, estabelece o reino milenial, período de tempo que Satanás será solto para enganar as nações, então vem o juízo final e o estado eterno. Esta é a visão pré-tribulacionista, tá? Essa aula vai ficar gravada, pastor Josué, só por um período, depois ela estará disponível somente para os alunos do Instituto Pentecostal Teleiro. Então anota isso aí, chama mais gente para cá. Vamos lá. Aí falamos em seguida da visão midi-tribulacionista. Mantém o mesmo conceito dos 7 anos de grande tribulação, com base na profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25, Daniel 9, 27. O que diferencia do pré-tribulacionismo? No midi-tribulacionismo, se compreende que a igreja passa pela primeira fase da grande tribulação. Então ela vai ter contato com o governo do anticristo. Ela vai ver a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, que são juízos de Deus sobre o mundo, e a Bíblia chama de tempo de angústia. Na visão pré-tribulacionista, midi-tribulacionista, ao final desse período de 3 anos e meio, ocorre o arrebatamento da igreja. Com a igreja retirada da terra, também o anticristo quebra o pacto com Israel, começa a segunda fase da grande tribulação, que corresponde às 7 taças da ira de Deus, do Apocalipse, quando de fato vem o período dos grandes flagelos de Deus contra a humanidade. A igreja estará no céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e ocorre então a vinda de Jesus em glória. Para quê? Para exterminar o governo do anticristo, julgar as nações, estabelecer o seu reino milenial, e aí vem o período de tempo que Satanás será solto, e depois o juízo final e o estado eterno. Ok. Agora observa. Mande o seu like, deixa seu like agora, deixa seu comentário, participa comigo, convida alguém. Vamos para a visão pós-tribulacionista. Bom, existem teólogos muito sérios no Brasil e no mundo que defendem a visão pós-tribulacionista. Qual é a sequência dos fatos do arrebatamento na visão pós-tribulacionista? Bom, para início de conversa, permanece em todas as 3 visões, tem 2 pontos que não são discutíveis. Eles são reais. Ponto 1. O arrebatamento. Ele vai acontecer nas 3 visões. A diferença é que na visão pós-tribulacionista não se acredita num arrebatamento secreto. Vou te explicar isso daqui a pouquinho. Enquanto na visão pré-tribulacionista se crê no arrebatamento secreto e surpresa, na visão midi-tribulacionista se crê no arrebatamento secreto, mas não totalmente surpreendente. Se sabe que ele vai acontecer no final dos primeiros 3 anos e meio. Na visão pós-tribulacionista não se crê em arrebatamento secreto. Ele vem, todo olho verá. Tá? Um outro fato que é comum nas 3 visões é o período da grande tribulação, que é o período de 3 anos e meio, de 7 anos, aliás, divididos em 2 etapas de 3 anos e meio, conforme a profecia de Daniel. Isso também não se discute. Porém, na visão pós-tribulacionista, a igreja passa por toda a grande tribulação. Ela estará aqui, vivendo os juízos de Deus, ela será guardada em meio a esses juízos, mas passará por todos esses flagelos.
Na visão pós-tribulacionista, ao final da grande tribulação, a volta de Jesus em glória. E aí, nesta visão, aqui, a igreja é levada ao encontro de Jesus nos ares. Mas ela não entra aqui no céu. Ela encontra com Jesus nos ares e desce com ele para o juízo das nações. Essa parada aqui é que eu quis especificar que enquanto Jesus, final da grande tribulação, aqui você tem a batalha do Armagedon, está acontecendo, isso existe nas três visões. Jesus volta em glória, a igreja vai ao encontro dele, Jesus pisa no Monte das Oliveiras, extermina o anticristo, julga as nações com a igreja. Então, deixa eu dar um pouco mais de detalhe aqui. Vou apagar aqui para incluir. Pronto. Final da grande tribulação, aqui está Batalha do Armagedon. Eu deixei subentendido, mas ela acontece. Batalha do Armagedon. A gente tem aulas que vai estudar todos esses fatos separadamente, tá? Volta de Jesus em glória. Volta de Jesus em glória. A igreja nos ares, encontra-se com Jesus nos ares, tá? Aí, alguns chamam, alguns aversos a esta visão, chamam isso aqui de efeito ioiô, ou seja, a igreja sobe e já desce, ela não vai ao céu, ela encontra Jesus nos ares e já desce, quando Jesus então destrói, derrota o anticristo, juízo das nações, e agora os fatos se seguem na mesma sequência. Reino milenial, Satanás é solto em seguida após o reino milenial, se é em seguida é após, né? Juízo final e estado eterno. Esta é a sequência dos acontecimentos nas três visões escatológicas dos acontecimentos envolvendo o arrebatamento. Então, no pós-tribulacionismo, a igreja passa pela grande tribulação, tá? Só depois da grande tribulação, essa anotação aqui foi para destacar a você que nas três correntes de pensamento, né, não se discute o arrebatamento da igreja, se discute a forma e a grande tribulação. Na visão pré-tribulacionista, se acredita que o arrebatamento será secreto. Na visão midi-tribulacionista, se crê que o arrebatamento será secreto, mas previsível, porque ele está no meio da grande tribulação. Na visão pós-tribulacionista, não se acredita em arrebatamento secreto. Jesus vai descer e a igreja será levada ao encontro dele nos ares. Em ambas as visões, os 7 anos da tribulação existem, com base na profecia de Daniel, por exemplo, né? Porém, na visão pós-tribulacionista, a igreja passa por toda a grande tribulação. No final da grande tribulação tem a guerra, a batalha do Armagedon, é quando Jesus vem em glória, a igreja é levada ao encontro dele nos ares e já desce com ele, para que Cristo derrote o anticristo, estabelece o juízo das nações
e o reino milenial. Esta é basicamente a sequência dos acontecimentos escatológicos com base nas 3 escolas de pensamento acerca do tempo do arrebatamento e da doutrina da parousia de Cristo. Então eu te dei aqui uma sequência desses acontecimentos. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa, né? O tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a batalha do Armagedon, a vinda de Jesus em glória, juízo das nações, é isso aí. Então esta é a sequência dos acontecimentos em relação ao arrebatamento da igreja. Deixa eu ver vocês aqui. Se você estiver comigo, escreve aí nos comentários, Jesus vai voltar. Escreve aí, dispara aí. Jesus vai voltar. Manda. Isso. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Dispara. Para que nós tenhamos esta convicção, essa certeza. Jesus vai voltar. Então, na aula de hoje, você entendeu a ordem dos acontecimentos que envolvem a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, na sua sequência, na sua ordem dos acontecimentos. Tanto na visão pré-tribulacionista, quanto na visão midi-tribulacionista, bem como na visão pós-tribulacionista. Dá para você perceber, deixa eu voltar para a tela, dá para você perceber, deixa eu falar de alguns elementos coincidentes e importantes aqui, tá? Nós temos, após o arrebatamento da igreja, 3 julgamentos, ó. Quais são? O tribunal de Cristo, que é um julgamento dos crentes, na verdade, das obras que os crentes fizeram para Deus. Vamos colocar aqui, galardão. Temos o segundo julgamento, que é o juízo das nações. Esse aqui, como diz o próprio termo, é das nações e, portanto, é para o reino milenial. E temos o terceiro julgamento, que é o juízo final, que é para sentença eterna. Tá? Outra coisa importante de nós entendermos, dentro desse mesmo cenário e ordem dos fatos, é que na grande tribulação existem 3 personagens centrais, que são Satanás, o anticristo e o falso profeta. É aquilo que os teólogos mais ortodoxos chamam de trindade satânica. Nas nossas aulas, de modo particular, para os nossos alunos que vão abraçar, que vão entrar conosco no Instituto Pentecostal Teleios, nós temos aulas mais específicas, tá? Nós temos mais detalhadas
mais profundas para você compreender todos esses assuntos e fazer a junção disto. Agora, entende o seguinte: nós vamos, na medida que estudamos a Bíblia Sagrada, nós vamos percebendo que existem detalhes que não podem ser ignorados. A Bíblia não falha, ela não deixa lacunas. O que nós precisamos é estudar a Bíblia com um direcionamento sistematizado. Estou procurando a palavra certa. Sistematizado. Para você entender que, muitas vezes, a simples leitura corrida não lhe fará perceber. Outro dia eu ouvi alguém falando, por exemplo, do livro do profeta Daniel, e disse assim: é muito animal, não entendi nada. Aí alguém falou assim: não são apenas animais, são animais estranhos. E na verdade, cada animal daquele tem uma mensagem específica, tem um significado específico. Então, uma leitura corrida do texto não nos dá a visão ampla do seu sentido. Por isso que é muito importante você sentar para estudar, e melhor ainda, um estudo guiado, orientado, e muito importante, com quem você estuda, qual é a fonte da qual você está bebendo, para você não tomar água contaminada e prejudicar a sua vida espiritual. Vou chamar um vídeo aqui para você dar uma olhada e entender a proposta do Instituto Pentecostal Teleios, mas fica comigo que depois do vídeo eu tenho mais conteúdo para você. Eu quero compartilhar com você palavra de Deus e a grande oportunidade de você ingressar num ambiente de estudo bíblico sistemático, sério e apaixonado pelas Escrituras. Detalhe, acessível a todos os que desejam estudar a Bíblia Sagrada. Eu preciso que você faça parte dessa missão junto comigo. Compartilhe a transmissão desta aula. Na aula anterior, eu te apresentei uma mudança que nós estamos fazendo na nossa infraestrutura, buscando aprimorar o nosso sistema de ensino e alcançar, de maneira mais eficaz, um maior número de pessoas com entendimento da palavra de Deus. Por isto, inauguramos o Instituto Pentecostal Teleios, para que você conheça as Sagradas Escrituras numa série de estudos sistematizados. Depois de passar anos produzindo inúmeros estudos, nós já elencamos mais de 400 aulas aprofundadas da palavra de Deus. E vamos finalmente realizar o meu sonho de reunir todo esse material numa espécie de plataforma de streams do ensino teológico. Você terá o privilégio de testemunhar a fundação do Instituto Pentecostal Teleios, e você não sabe como isso me alegra, porque eu sempre desejei organizar um sistema de ensino para compartilhar o conhecimento da palavra de Deus. Eu já disse a vocês em aulas anteriores, inclusive, que esse foi um propósito de vida que eu estabeleci há anos atrás. Eu não acredito que você vai perder a oportunidade de garantir um lugar na primeira turma do Instituto. Importa lembrar que nós faremos questão de honrar os primeiros alunos com surpresas especiais. Então, fica com a gente até o final para não perder esta oportunidade. Antes de continuar, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ouvindo tudo o que está sendo ensinado nesta semana de seminário, você pensa que os ensinamentos do Apocalipse têm alguma relevância para a sua vida? Você acredita que a compreensão das profecias sobre os tempos do fim pode fazer alguma diferença no seu dia a dia? Se você ainda acha que esse conhecimento é supérfluo
ou que não faz uma grande diferença na sua vida, eu só posso estar cometendo algum erro muito grande. Se você chegou até aqui, certamente é porque sabe da urgência e da necessidade de entender o que a Bíblia ensina acerca do nosso futuro. A grande arma que o inimigo tem usado para nos manter reféns da estagnação espiritual é justamente a falta de um estudo sistematizado e profundo das Sagradas Escrituras. Agora me responda outra coisa. Se a compreensão de um único livro pode causar uma transformação como essa, que grande mudança um entendimento profundo dos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada não pode operar em cada um de nós e em cada área da nossa vida. Você pensa que é possível para mim compartilhar com você tudo o que o livro de Apocalipse tem para ensinar em apenas uma semana? O desejo do meu coração é tornar você ou tomar você pela mão para mergulharmos juntos em toda a profundidade espiritual que as Escrituras podem nos proporcionar. Entretanto, para esgotar apenas o livro do Apocalipse, já seria necessário mais do que um mês inteiro, quem sabe um ano ou mais que isto. Quanto tempo não seria necessário, portanto, para percorrermos juntos os 66 livros da Bíblia e todos os assuntos que são abordados de Gênesis a Apocalipse? Imagine como seria a sua vida se você pudesse entender profundamente cada uma das leis de Moisés, história do Antigo Testamento, os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos, as cartas pastorais e eclesiásticas. Eu garanto que existe mais para aprender e para experimentar do Senhor do que nós somos capazes de imaginar até hoje. Por isso, eu não poderia, em hipótese alguma, realizar um seminário como esse para despertar a sua fome e a sua sede pela palavra de Deus, sem entregar em seguida um alimento sólido que seja capaz de saciar a sua alma. E é justamente por isso que nós desenvolvemos um Instituto Bíblico completo, uma verdadeira plataforma de streams do ensino bíblico e teológico pentecostal. O Instituto Teleios é uma plataforma de aprendizagem bíblica elaborada especialmente para você. Para você que deseja ter acesso a uma fonte segura de edificação diária. Dentro do nosso instituto, você terá acesso imediato a mais de 400 aulas, do básico até o mais avançado, para aprender a defender a fé cristã e pentecostal e aplicar a palavra de Deus de forma prática na sua vida diária. Se você ainda tem dificuldade em entender alguns versículos e capítulos dentro do Instituto, você poderá não apenas tirar as suas dúvidas, mas compreender o significado e o contexto das passagens mais complexas das Escrituras. E o melhor, você pode acessar todas essas ministrações e aulas de qualquer lugar e pode assisti-las no seu computador, na sua Smart TV, no seu tablet, até mesmo no seu celular. Tudo o que você precisa é de um dispositivo com acesso à internet. Não precisa nem ser um ótimo dispositivo e nem uma conexão muito boa. Eu posso garantir que o repertório de estudos do Instituto Pentecostal Teleios é uma solução prática, acessível e transformadora para quem deseja entender a Bíblia de uma vez por todas. Viu aí, gente? O projeto que nós estamos empreendendo no intuito de alcançar o seu coração com ensino sistemático, sério, bem organizado da palavra de Deus, é um projeto transformador. Eu disse a vocês, tanto na aula de segunda-feira quanto na aula de
terça-feira, primeira e segunda aula, que há 28 anos atrás eu propus no meu coração e coloquei diante de Deus, que se Ele me permitisse um dia, eu iria possibilitar que pessoas aspirantes do ministério, desejosos do conhecimento da palavra de Deus, estudariam com acessibilidade. Diga-se de passagem que há 28 anos atrás nós não tínhamos acesso à internet. É incrível, essa geração não consegue nem imaginar isto. E aí eu gostaria de te lembrar o seguinte: eu disse há pouco, existe muita gente boa, muita gente séria no Brasil, ensinando a palavra de Deus com responsabilidade. A teologia pentecostal precisa de expoentes e ensinadores que se dediquem com afinco à pedagogia cristã, mesmo porque, lamentavelmente, alguns pensam que na teologia pentecostal não se preocupa com o estudo da palavra de Deus. Alguns têm a ideia de que no ambiente pentecostal tudo não passa de barulho, movimento, blá, blá, blá. Está equivocado. Nós valorizamos o conhecimento bíblico de maneira profunda, sistemática, concatenada, organizada. E o Instituto Pentecostal Teleios vem com esta visão de trazer ensinamento bíblico pentecostal desprovido de preconceito daqueles que não são pentecostais. O aprofundamento bíblico que nós estamos trazendo vai alcançar todas as mentes, escolas de pensamento das doutrinas das Sagradas Escrituras. Isto é muito importante, inclusive, para combatermos as falsas doutrinas, o falso movimento pentecostal, que é muito comum. Nós temos muita coisa aí que é puro sensacionalismo, emocionalismo, e que não é pentecostalismo. Nós vamos estudar isso de maneira muito clara. Tanto o apóstolo João, quanto o apóstolo Pedro, o apóstolo Judas, o apóstolo Paulo, em muitas vezes nas suas cartas, combateu os falsos ensinos. Ele falou de lobos cruéis que entrariam sem poupar o rebanho. Ele fala de homens presunçosos que se levantariam no meio da igreja para fazer discípulos para si. O Instituto Pentecostal Teleios vem para combater as distorções doutrinárias e ensinar o nosso povo a palavra de Deus de maneira responsável e comprometida. E repito, eu não sou a voz do que clama no deserto. Existem muitos mestres sérios, apaixonados pelas Sagradas Escrituras, trabalhando o ensino bíblico sem descomprometimento. Eu venho para somar com eles nesse cenário. E quando você entra e abraça o estudo da palavra de Deus conosco, você vai fazer parte de uma fileira de milhares de alunos que já estão estudando a Bíblia Sagrada conosco há alguns anos. O Instituto Pentecostal Teleios, por exemplo, já começa com mais de 400 aulas disponíveis imediatamente para você. Nós vamos disponibilizar a sua inscrição e presta atenção, você vai fazer um investimento extraordinariamente acessível. Vou repetir. Extraordinariamente acessível. E você já vai ter acesso a mais de 400 aulas imediatamente. Por exemplo, nós temos as aulas do curso completo Doutrinas da Nossa Fé.
São 13 módulos. Cada módulo tem 4, 5 aulas para você estudar as doutrinas fundamentais da fé cristã. O fundamento da nossa convicção espiritual, teológica e doutrinária. O primeiro módulo, por exemplo, ser nova criatura. O que é ser nova criatura? O que a Bíblia diz sobre a nova criatura? Nós vamos estudar nesse módulo, são 4 aulas. O que você deve praticar como nova criatura? O que deve virar uma prática rotineira da sua vida cristã? O que a sua experiência cristã inclui? E como é a sua nova vida em Cristo? No segundo módulo, discípulos de Cristo. O que é ser discípulo de Cristo? É uma aula. Quais são os critérios para que eu me torne um discípulo de Cristo? O discipulado no ministério de Jesus, o discipulado na igreja primitiva. Eu não estou te vendendo nada. Eu estou te explicando como ingressar no Instituto Pentecostal Teleios vai transformar a sua vida. E você pode começar, inclusive, você pode estudar as aulas que você quiser. Você vai navegar, você vai passear. São ruas e avenidas de conhecimento bíblico. Você será um residente dentro do Instituto Pentecostal Teleios. Ele será, além das 400 aulas que já existem, ele será alimentado continuamente com novas aulas. Isso sem eu te falar que tem uma novidade extraordinária, é que você vai ter acesso a um material que é exclusivo dos alunos do Instituto Pentecostal Teleios. Daqui a pouco, aguenta aí, que eu vou te falar de 2 bônus especiais. Eu vou te falar de 2 bônus especiais. Que você vai ter acesso ao ingressar no Instituto Pentecostal Teleios. Olha o terceiro módulo aqui do curso Doutrinas da Fé. As Sagradas Escrituras, como crescer no conhecimento bíblico, a divisão literária da Bíblia, a ordem cronológica e a harmonia dos livros da Bíblia, as razões pelas quais cremos na Bíblia. Terceiro módulo, o batismo nas águas. Por que ser batizado? O que significa o batismo nas águas? Qual é o batismo cristão? Qual é a fórmula batismal que a Bíblia nos apresenta? Depois que eu for batizado, qual a minha responsabilidade? Olha só, a ceia do Senhor, os privilégios da nova vida são módulos. Mordomia cristã, dízimos e ofertas. O que a Bíblia diz de fato sobre isto? Eu devo ser dizimista? É um mandamento? É um ato de honra? É espontâneo? Nesse primeiro curso, que está lá dentro do Instituto Pentecostal Teleios, você vai estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o que é pecado contra o Espírito Santo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa de Deus, quem é Deus, qual a sua origem, como conhecer a Deus, quais são os seus atributos. O 13º módulo nós vamos estudar a pessoa de Cristo. É extraordinário. Só aqui eu estou falando de mais de 60 aulas que você já vai ter acesso imediato. Imediato. Aí tem mais, descobrindo a Bíblia. Você vai fazer uma análise geral das Escrituras, compreender o livro. Aí nós vamos estudar por que precisamos das Escrituras, como entender o livro, o vocábulo, o livro e sua divisão literária, a organização do Antigo Testamento, a organização do Novo Testamento, a Bíblia hebraica, a Bíblia católica romana, os livros apócrifos, tá? No terceiro módulo do Descobrindo a Bíblia, nós vamos fazer um panorama da Bíblia, de Jó a Deuteronômio. Por que de Jó a Deuteronômio? Não entendi, pastor Josué.
Se estiver no Instituto Pentecostal Teleios, você vai entender por que Jó está primeiro aqui. Por que não Gênesis? Não entendi. Entende? Que não basta pegar e fazer o que eu chamo de leitura corrida, é preciso compreender a dinâmica, a organização, a cronologia de Josué a Salmos, de Cantares a Jonas, panorama do Antigo Testamento 2, panorama do Novo Testamento, a natureza e o manuseio das Escrituras, porque cremos na Bíblia, como compreender o cânon sagrado, os costumes bíblicos e tradições do mundo bíblico, tá? Como imergir nas Sagradas Escrituras os fundamentos da Bíblia, o desenvolvimento pessoal, temas especiais que você vai entender dentro das Sagradas Escrituras. São materiais que vão te fazer crescer dentro da cidade, dentro do complexo Teleios, do Instituto Pentecostal Teleios. Sem falar que nós temos aí as chaves da inteligência espiritual. É um curso completo de 8 aulas, tá? Nós temos, são 2 módulos, o curso das chaves da inteligência espiritual, batalha espiritual. Curso de batalha espiritual, deixa eu olhar aqui, são 11 módulos, 50 aulas sobre batalha espiritual. Só para você ter uma noção aqui, ó. Por exemplo, isso aqui eu quero, 10 práticas perigosas no campo de batalha espiritual. As práticas perigosas, ou aspectos negativos da batalha espiritual, aspectos positivos da batalha espiritual, demonologia e o reino das trevas, angelologia, o reino da luz, as leis do reino de Deus. Todas estas aulas, eu vou repetir, são mais de 400 aulas que já estarão disponíveis agora, imediatamente, no Instituto Pentecostal Teleios. E tem mais. Nós temos uma maratona, doutrinas da nossa fé. São 9 aulas dessa maratona. Mas eu quero lhe chamar, veja só, nós temos uma imersão para líderes cristãos dentro do Instituto Pentecostal Teleios. Você vai ter acesso ilimitado, né? Você não vai caminhar, você vai correr, você vai navegar, você vai nadar, vai correr de jet ski. É um complexo de conhecimento bíblico. Eu estou te apresentando uma enciclopédia, uma biblioteca de conhecimento bíblico, dentro do Instituto Pentecostal Teleios, e o mais extraordinário, de forma muito acessível. E deixa eu te falar uma coisa, eu tenho para você que entrar, que ingressar, que se inscrever no Instituto Pentecostal Teleios, 2 bônus extraordinários. Deixa eu te falar do primeiro deles, que mudou a minha vida, mudou a minha mentalidade, a minha maneira de estudar a Bíblia, a minha compreensão da Bíblia. Para você ter uma ideia, quando nós lançamos esse projeto, o plano é que esse projeto estaria concluído em 1 ano. Entretanto, ele foi para 3 anos de estudo da Bíblia Sagrada. E mais, ele gerou para o meu coração e para os nossos projetos, você vai ver, N projetos de estudo, de conhecimento que vão chegar na sua casa, que vão abençoar o seu ministério. É a mentoria bíblica, sim. A mentoria bíblica estará dentro do Instituto Pentecostal Teleios. O plano é que a mentoria bíblica teria 66 aulas. Nós iríamos fazer uma análise panorâmica de cada livro da Bíblia por semana. Ela chegou a quase 150 aulas. Nenhuma das aulas da mentoria bíblica é inferior a 40 minutos. O que tem na mentoria bíblica, pastor Josué? Nós estudamos a Bíblia livro por livro, fazendo uma análise panorâmica de cada livro, seu autor, a data provável que foi escrita, o contexto histórico no qual cada livro foi escrito,
a teologia de cada livro, características específicas de cada livro. Fizemos uma análise de cada livro por seção literária, gente. Isso é fenomenal. Depois que nós fizemos uma análise panorâmica de cada livro da Bíblia Sagrada na mentoria, nós estudamos isto por capítulo. Imagine acesso a uma aula que você vai estudar a Bíblia capítulo por capítulo, resumo de cada capítulo, divisão literária de cada capítulo. Ou seja, depois de uma aula de Gênesis 1, por exemplo, você vai chegar no culto da sua igreja e vai pregar Gênesis 1, o resumo do capítulo e a divisão literária, capítulo por capítulo. Todos os meus alunos da mentoria bíblica reconhecem que está sendo um estudo transformador. Se você se inscreve na mentoria bíblica, se você se inscreve no Instituto Pentecostal Teleios, você vai ter acesso à mentoria bíblica. Todas as aulas. Por quanto tempo? Você se inscreve e tem acesso a hora que você quiser. A sua inscrição determina o nível da sua navegação. É extraordinário, é espetacular, é poderoso, é glorioso. Então, são bônus para você. E tem outro bônus. Qual, pastor? Para te falar a verdade, dentro da minha compreensão, a mentoria bíblica é o ápice, é o cume do Everest. É fenomenal, estou te dizendo. Olha só, eu fiz 2 cursos de bacharel em teologia. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, e não estou falando isso para exibir currículo, não. É para te dizer que, não obstante estas oportunidades que Deus me deu, com muito esforço, com muito gemido muitas vezes, a mentoria bíblica mudou a minha percepção do estudo da palavra de Deus. Mas você vai ter ainda um segundo bônus, que é um curso de escatologia bíblica cristã. Eu te diria que a mentoria bíblica sozinha já vale todo o projeto do Instituto Pentecostal Teleios. A mentoria bíblica já vale sozinha a sua inscrição no Instituto Pentecostal Teleios. Esse é um presentaço, para te falar a verdade. A minha equipe incluiu a mentoria bíblica no Instituto Pentecostal Teleios sem que eu tivesse 100% de concordância. Na verdade, ela nem deveria estar aqui. Porque a mentoria bíblica vai rasgar a tua mente, vai abrir o véu. Mas junto com ela, nós vamos te disponibilizar como bônus do Instituto Pentecostal Teleios um curso de escatologia. Eu te dei 3 aulas de escatologia, hoje foi a 3ª aula, ainda temos a 4ª aula de escatologia, mas se você ingressar hoje no Instituto Pentecostal Teleios, você vai ter um curso profundo, amplo, analisando os sinais da vinda de Jesus, o arrebatamento, as 3 correntes de pensamento com mais detalhismo, argumentos prós, argumentos contrários. Você vai ter uma visão da sequência dos acontecimentos, a grande tribulação de maneira mais detalhada, o que a Bíblia diz sobre isto, o reino milenial, o tempo intermediário, o juízo final. Todas essas aulas vão transformar a sua visão e vão te ajudar, presta atenção, vão te ajudar a sair da escatologia de recorte, que fica pegando fatos isolados para enfiar concepções equivocadas em nossas mentes desavisadas. Você vai estudar, por exemplo, volto agora para a mentoria, você não vai mais aceitar ninguém te dando farofa.
pregando coisinha, superficialidade, e você ainda achando que está abafando. Eu tenho ouvido pregações, gente, que, pelo amor de Deus, dá vergonha. Então, quando você estuda doutrinas da nossa fé, descobrindo a Bíblia, que você compreende a estrutura, a organização, o contexto, que tem versículo que as pessoas aplicam e não está dizendo nada do que elas estão querendo que diga. Quando você estudar batalha espiritual, que você perceber que não é a luta do He-Man contra o esqueleto. Quando você estudar inteligência espiritual, é algo extraordinário que vai transformar a sua vida. Agora imagine a junção de todos estes conteúdos. Imagine que hoje você vai começar a estudar. Pastor, eu quero entender a Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia, entender o que a Bíblia está dizendo. Aí você vai abraçar uma aula da mentoria bíblica, que vai te dar a visão de cada livro da Bíblia, que vai te dar a visão de cada capítulo da Bíblia, o resumo de cada uma delas. Você vai ingressar em escatologia bíblica e você vai entender de fato o que a Bíblia diz da vinda de Jesus e dos acontecimentos que nós estamos vivendo. Presta atenção. Hoje é o dia que nós estamos lançando, abrindo as portas do Complexo Teleios. Instituto Pentecostal Teleios. Você vai entender doutrinas bíblicas fundamentais e a doutrina pentecostal. É muito importante. Mesmo você que não concorda com ela, precisa estudar, porque até para discordar precisa conhecer. E nós estamos trabalhando para que isso seja de um investimento tão acessível que dificilmente você vai novamente ter essa oportunidade com o mesmo investimento. Ou seja, é a forma que nós estamos aqui imbuídos, eu não estou sozinho, eu tenho toda uma equipe envolvida. Eu devo ter agora pelo menos 12 a 15 pessoas envolvidas no projeto do Instituto Pentecostal Teleios. Todas essas pessoas têm uma missão. Nós temos a visão de abençoar o seu ano 2026. Mas não só isso, porque você nem vai conseguir estudar todas essas aulas só em 2026. Ou seja, sua vida vai ser tão transformada, tão mudada, sem falar que você vai ter acesso a aulas voltadas para a família, desenvolvimento pessoal, finanças. É muito conteúdo que você vai ter acesso. Por isso que eu disse que você vai ser um residente. São ruas e avenidas de conhecimento bíblico. Você vai correr, você vai navegar, suas pregações, suas aulas de escola bíblica, suas ministrações nas células, no pequeno grupo, nunca mais serão iguais. Se prepare para ouvir alguém lhe perguntar o que aconteceu que a sua mente brilhou tanto. O que é que você está estudando? O que é que você está lendo? Sua mente abriu, seu conhecimento ampliou. Você vai ouvir isso. Por quê? Porque nós, do Instituto Pentecostal Teleios, estamos comprometidos com Deus e com a sua palavra, para que você cresça no conhecimento bíblico, cresça na sua vida espiritual e familiar, profissional, empresarial e financeira, mas sobretudo, e dentro de tudo, e envolvendo tudo, você cresça na vida cristã. Porque independente do que você faz e onde você trabalha, do seu status quo social, você é cristão. Não existe essa dubiedade de você falar vida cristã e vida secular. Não existe. Você é cristão. Você não tem vida secular, você é cristão. E como cristão,
precisa entender as Sagradas Escrituras, a base da sua fé e das suas convicções. Portanto, a nossa equipe vai lhe atender com o coração aberto, de forma extremamente ampla e acessível. Se você tiver dúvidas, quaisquer que sejam, eles vão sanar essas dúvidas. E você vai se inscrever no Instituto Pentecostal Teleios. Mas presta atenção, a sua decisão de entrar no Instituto Pentecostal Teleios é para agora. Eu avisei segunda-feira, na primeira aula, avisei na segunda aula, para te dar tempo de organizar a mente, de entender, de compreender. Esses 2 bônus que eu anunciei, da mentoria bíblica, presta atenção, ela sozinha já é a sua chance. Pastor, nunca consegui me inscrever na mentoria bíblica. Não, agora. O curso de escatologia bíblica, esses bônus estarão disponíveis até amanhã, 23h59. Vou tomar água, ó. Estes bônus estarão disponíveis para você que se inscrever de agora até amanhã, 23h59. O link vai começar a subir no chat agora. 3, 2, 1. Subiu. Você tem acesso. Você vai adquirir a sua inscrição, vai ingressar no Instituto Pentecostal Teleios. Eu vou repetir, são mais de 400 aulas. Já, imediatas. Você vai ter acesso pleno às aulas da mentoria bíblica se inscrever daqui até 23h59 de amanhã. Você vai ter uma transformação de conhecimento tão espetacular que você vai agradecer muito a Deus por te possibilitar mergulhar no oceano da sua palavra. Eu espero você, o link está subindo, clica no link, abraça essa oportunidade, seja um residente do Instituto Pentecostal Teleios. Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar por você agora, abençoando a sua casa, a sua mente, a sua decisão, em nome de Jesus. Amém? Maravilhoso Deus e Pai, com gratidão eu quero te louvar pelo privilégio de, depois de 28 anos, quando coloquei no meu coração que eu gostaria de propiciar, contribuir com o crescimento intelectual daqueles que são vocacionados para o ministério, daqueles que desejam aprender a Tua palavra. O Senhor possibilita que cheguemos a este momento de apresentarmos àqueles que conosco estão o Instituto Pentecostal Teleios, um complexo de conhecimento bíblico, teológico, profissional, financeiro, de desenvolvimento pessoal, que vai abençoar milhões de vidas. Nós te agradecemos e eu peço a tua bênção sobre cada uma dessas pessoas que ficou comigo até agora, as que passaram por aqui. Que a bênção do Senhor venha sobre eles, sua casa, seus negócios, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e não esquece que tem a quarta aula. Amanhã, 20 horas, quarta aula do nosso seminário, As Chaves do Apocalipse. Forte abraço, fica com Deus.